Leiamos. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, este é um texto preciosíssimo para os nossos corações e para a nossa vida, porque Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Como nós precisamos dessa luz. Não poderíamos nem nos sentirmos seguros quando nós estamos andando pelas ruas e as ruas estão escuras. É na calada da noite, é na escuridão que o crime acontece. É no silêncio, são nas trevas que as coisas desagradáveis nos atacam. E nós precisamos de luz, muita luz. O Evangelho de João foi escrito lá em Éfeso. João estava lá, naquela cidade, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Ele ainda não estava na ilha de Pátimos, mas lá naquela cidade, o último dos Evangelhos a ser escrito, Marcos foi o primeiro, ele escreve e tenta relatar tudo aquilo que Jesus viveu. Era o ano 96 depois de Cristo. Muitos anos já haviam passado desde a ressurreição, mas a mensagem continuava sendo a mesma. Jesus é a luz do mundo, é a luz para a nossa vida, para o nosso coração. O propósito dele escrever todo o Evangelho, ele resume lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Estas coisas eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Esse é o propósito. Ele escreve 7 sinais, descreve 7 milagres, e ele também diz, desse texto do capítulo 20 de João, muitos outros milagres, muitos outros sinais foram feitos por Jesus para que nós pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Mas ele escreve nesse Evangelho somente 7, porque ele acha que esses 7 é suficiente para provar que Jesus é o Messias. O primeiro milagre em João, capítulo 2, que Jesus transforma a água em vinho. E mostra que Jesus não é só o Deus da providência, mas é o Deus do momento, é o Deus das circunstâncias mais difíceis da nossa vida. E quando falta alguma coisa, Cristo vem e transforma. Ele é o Deus da qualidade. É o Deus que faz o melhor. Ele transforma a água no melhor vinho, no melhor vinho. E o segundo milagre que João descreve está no capítulo 4, quando ele cura o filho de um oficial. E ele não vai até o filho, ele independe da distância. Ele mostra que tem poder para curar, e ele mostra que o poder dele é onipresente, é onipotente. Ele nem chega lá, simplesmente cura, naquele exato momento. O pai fica maravilhado. Sim, ele é extraordinário. O terceiro milagre está em João capítulo 5. Quando Deus cura um paralítico, 38 anos, sofrimento, angústia, para mostrar, eu sou o Messias. E a cura desse paralítico, com 38 anos, mostra também um Deus que tira as nossas paralisias, tira as nossas dificuldades, resolve coisas irresolvíveis. 38 anos de sofrimento, ele tira esse sofrimento. No capítulo 6, ele faz a multiplicação dos pães, e João registra, mostrando que ele faz muito mais com o pouco que temos, mostrando que ele é o Messias, como Moisés orou e veio tanto maná, ele dá não só o maná, mas ele dá o próprio pão, o pão da vida, e que vimos alguns domingos atrás.
Ele é o pão da vida. O outro milagre, o quinto milagre, ele faz uma coisa extraordinária, no João capítulo 9, como é descrito. Ele faz o que todos os homens baixaram a cabeça e disseram sim. Nunca na história da humanidade uma pessoa foi curada por ser cego de nascença. Cego de nascença, ninguém nunca foi curado. Mas Jesus o curou. Jesus o curou. Mais adiante, no capítulo 11, muitas vezes as pessoas tinham ouvido falar da ressurreição. No Velho Testamento existe ressurreição. No Novo Testamento houve ressurreição. Mas uma ressurreição depois de 4 dias, assim como nunca tinha havido um cego de nascença curado, nunca tinha havido um morto depois de 4 dias ter sido ressuscitado. Jesus faz um morto de 4 dias ressuscitar. Nunca tinha acontecido tal coisa. João está dizendo, só Jesus pode fazer isso, porque só Jesus é o Messias, só Jesus é o Salvador. E no 7º milagre, já em João capítulo 18, já quando ele está sendo manietado, já quando ele foi traído, já quando os soldados foram buscá-lo lá no Getsêmani, ele cura a orelha do sumo sacerdote. O servo se chamava Malco. Ele cura a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que chega junto do inimigo e coloca de volta a sua orelha. Cura o que os homens ferem, transforma. Aí João diz, ele fez esses 7 milagres. E ele fez muitos outros que, se fossem escritos, não caberiam nos livros que existem ou que poderiam existir. Ninguém poderia contar tantos milagres que ele fez, mas todos esses milagres são sinais, coisas que apontam e dizem, Jesus é o Messias, ele é o Salvador, o que faz o melhor, o que perdoa, o que restaura, o que dá vista aos cegos, o que transforma, o que faz as coisas extraordinárias. E era uma festa quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Era a festa dos tabernáculos, a festa de 8 dias. No 8º dia eles ligavam, acendiam uma tocha imensa, uma fogueira imensa, iluminava toda aquela área ali do templo, e eles ficavam até mais tarde cantando, louvando, se alegrando no Senhor, exaltando Deus. Aí Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Como o poeta sacro disse, Jesus é a alegria dos homens. As pessoas estavam alegres com aquela luz acesa no último dia da festa dos tabernáculos, mas Jesus era a verdadeira alegria que ilumina o mundo, que traz paz, que traz refrigério para os nossos corações. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E quando Jesus disse eu sou a luz do mundo, tem a ver com Êxodo capítulo 3. Moisés chega até perto de uma sarça que também era em chamas, que também havia luz, e ele conversa e Deus diz, vá até o faraó e mande libertar o meu povo. Mas eu vou chegar lá, eu vou dizer, qual o teu nome? Qual o teu nome? Que nome eu vou dizer? Ó, Deus mandou fazer isso. Qual o teu nome? Ele disse, eu sou. Diga assim, eu sou, te enviou. Deuteronômio, capítulo 32, 39, vai repetir isso. O eu sou liberta. O eu sou tirou do Egito. Lá em João capítulo 8, versículo 58, Jesus, a gente está em João 8,12, e lá no versículo 58 ele vai repetir, eu sou a luz do mundo, eu brilho entre vocês. E em João 13, 19, mostra que Jesus mais uma vez está dizendo, eu sou. As pessoas não vivem sem o eu sou. Eu sou. Em Atos
capítulo 9, versículo 5, é quando o apóstolo Paulo tem uma luz que brilha, e brilha mais do que o sol ao meio-dia, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A luz que brilhou para Paulo, a luz que brilha aos homens, a luz que brilha constantemente é Jesus. Eu sou a luz do mundo. E ele tira isso para dizer, e ele fala isso para dizer: eu sou Deus. Por isso que os homens ficavam irritados, nervosos. Ele está se fazendo igual a Deus. Ele está dizendo que é Deus. Jesus está dizendo: eu sou, já é o próprio Deus. Também quando ele diz: eu sou a luz do mundo, ele está dizendo: eu sou Deus, porque Deus é a luz do mundo. Diz o texto do Salmo 36: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz. Quando Jesus se identifica dizendo: eu sou a luz, ora, qual era o saduceu, qual era o fariseu, qual era o sacerdote que não conhecia o salmo dizendo: o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa redenção, o Senhor é a nossa salvação, Ele é a luz. Então, essa identificação incomodava aqueles que não criam, mas era paz e alegria para aqueles que se devotavam e acreditavam em Jesus e diziam: sim, Senhor, Tu és a luz da minha salvação. Como disse o salmista, como disseram as pessoas no passado, como disseram no todo o Velho Testamento, que o Senhor é luz, e a luz veio ao mundo, disse o apóstolo João no capítulo 1. E as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não amaram Jesus, não queriam Jesus e não queriam andar com Jesus. Para exemplificar, o Evangelho de João traz um exemplo de uma mulher que vivia nas trevas, andava nas trevas, fazia as obras das trevas e vivia no pecado no meio das trevas. No escuro no escuro da sua tenda, no escuro do seu quarto, faziam coisas que não podem ser ditas. E diz o texto sagrado no capítulo 8, versículo 1: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todos iam ter com ele, e assentando-os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida nas obras das trevas, surpreendida em adultério, surpreendida na prática das coisas, das obras da escuridão. E essa mulher foi levada até Jesus. Eles não previam, a gente sabe o que vai acontecer, mas agora essa mulher é levada, ela é carregada, ela é arrastada e fica lá diante de Jesus. Os homens prontos, já com todos os argumentos: olha, a lei diz que ela precisa e deve ser apedrejada. A lei diz isso. O senhor vai dizer diferente da lei? O senhor vai dizer o contrário da lei? O senhor vai dizer o quê? O que dizes? Jesus começa a escrever no chão. E os homens insistem, e ele olha para eles e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire, pode atirar. E um por um foi deixando as pedras caírem das mãos e se afastaram. Quem ficou? A mulher e Jesus. Só os dois. A mulher que tinha as obras das trevas, a mulher que vivia nas trevas, a mulher que praticava coisas próprias de trevas, e Jesus, a luz do mundo. E quando Jesus olha para ela, diz: mulher,
onde estão os teus acusadores? Ela olha e diz: não estão mais aqui. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Vá, não peques mais. Não repita as obras das trevas. Não viva nas trevas. Não precisa viver desse jeito. Saia desse caminho. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Meus queridos irmãos, Jesus é a luz para aquela mulher. Jesus era a luz para aquela mulher que estava numa prática de coisas horríveis, de coisas tristes. Ela foi flagrada, ela foi denunciada, ela foi desmascarada, ela foi arrastada. E quando todos poderiam pensar, agora é o fim dessa mulher, vamos apedrejar, é também o fim de Jesus, porque ele não pode dizer nada contra a lei. E Jesus disse: eu te perdoo, vá e não peques mais. A luz de Jesus traz a redenção. O Senhor é a minha luz, a minha redenção, a minha salvação. As palavras do salmista, elas estão como que ecoando na voz e no exemplo descrito, no episódio descrito aqui. Ele está dizendo: a minha luz perdoa. Quem é da luz perdoa. Quem é da luz caminha. Mas lá em Malaquias há uma outra expressão que aponta para Jesus. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: e nascerá o sol da justiça. É Jesus quem diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa mulher precisava de justiça, precisava, mas a justiça dos homens era apedrejamento. A justiça de Deus era imputar o perdão, era imputar a misericórdia. A justiça de Deus era conceder a graça para aquela mulher, e o sol da justiça nasce. Malaquias 4:2 profetiza a vinda de João, que é chamado Batista, profetiza a vinda de Jesus e diz: há perdão, há justificação. E quando a gente pensa em justificação, não é uma justificativa que eu vou dar, não é uma ação que eu vou realizar, porque as nossas obras não são obras de justiça, mas trapos de imundície. As nossas obras, as nossas palavras são 100% reprováveis, mas as obras de Jesus é justiça, é misericórdia, é bondade, é amor, é perdão. E veja, quando a gente estudou Romanos, que Paulo cita Abraão, um homem tão justo, tão correto, tão íntegro, mas não é essa integridade que vale aos olhos de Deus. Não são as suas atitudes, mas a sua fé. É por isso que Paulo escreve e diz: ora, Abraão foi justificado pela fé. Pela fé. O pai da fé foi justificado pela fé, não por obras que ele tenha realizado. Não é porque eu fiz aquilo e tal. Não, mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Sim, porque os dois andam juntos. Mas antes vem a fé em Abraão. A fé é que produz, não é a obra que produz a fé, mas é a fé que produz a obra. E essa fé salvadora é dada pelo próprio Salvador, o Senhor. E o que dizer de Davi? Paulo também cita Davi lá em Romanos, quando ele diz Davi, e a gente sabe daquela expressão, homem segundo o coração de Deus. Que homem magnífico, que pessoa extraordinária. Mas ele foi justificado por fé, não por obras. A justiça de Deus foi imputada. A justiça de Deus foi assim, colocada sobre ele. Deus justificou Davi, não pelo que ele fez, não porque ele pensou, não pelas poesias escritas, não pelos salmos escritos e deixados para a posteridade, mas Deus o justificou.
Por isso que o salmista diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. O sol da justiça nasce para Abraão. Diz que Abraão esteve um tempo em trevas, um momento em que teve um tempo que se encontrou com Deus, mas veio um temor, veio um tremor, veio um pavor tão grande na vida de Abraão, que ele estava em trevas, e Deus aparece para ele e dissipa toda essa treva. A mesma coisa foi com Davi, e a mesma coisa foi com essa mulher, e com a vida de muitas pessoas que continuam esperando que o sol da justiça brilhe para elas. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é o nosso Redentor. Jesus é a luz do mundo, porque Ele é o sol da justiça prometido em Malaquias capítulo 4. Jesus é a luz do mundo, porque Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Ele é quem nos justifica, como descrito no Salmo 36. Então Jesus está se identificando com esses textos do Velho Testamento e dizendo: eu sou. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sou a luz do mundo, que tiro pessoas das trevas e transporto para o reino do Filho do seu amor. Esse é Jesus, a luz do mundo. O que é que eu faço, pastor? Você já foi transportado. Você já foi transportado. Você sabe o que é e quem é Jesus. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 10, 1 João 5, 10, ele diz: a mensagem que temos ouvido é essa: Deus é luz. A mensagem que pregamos para vocês, diz João na sua primeira epístola, é essa: Deus é luz, e não há treva nenhuma nele. Fomos transportados. Segundo, pregue que Deus é luz. Terceiro, não creia na sua justiça, creia na justiça de Deus, no que Deus fez, que nos justifica. E como diz Paulo aos Romanos, Ele nos imputou a sua justiça, a sua graça, o seu perdão. Irmãos, você já crê em Jesus? Quantas pessoas precisam saber que eles podem ter uma nova vida em Jesus Cristo, que podem ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho, o Filho do amor de Deus. João diz: pregamos, a mensagem que pregamos, ainda escrevendo, ele continua descrevendo, a mensagem que pregamos é essa: Deus é luz. Deus é luz. Que Deus nos abençoe.